Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Essa é uma das perguntas mais polêmicas de todos os tempos. Afinal, se Deus é justo, por que tantas vezes vemos pessoas fiéis passando por traições, perdas e injustiças? A história de José, filho de Jacó, nos leva direto a esse dilema. Ele era amado por seu pai, recebeu uma túnica especial como sinal desse amor e tinha sonhos grandiosos dados por Deus. Mas esses mesmos sonhos despertaram a inveja de seus irmãos, a ponto de transformarem a admiração em ódio. E aqui surge a primeira lição de superação. Os sonhos de Deus podem gerar oposição. Muitas vezes, quando você decide sonhar mais alto, não são os estranhos que tentam te parar, mas pessoas próximas que não conseguem lidar com a grandeza que Deus colocou em você. A segunda reflexão vem logo em seguida. Será que você está preparado para enfrentar a rejeição por carregar um propósito maior? José, ainda jovem, descobriu que nem todos ficariam felizes com seus sonhos. Até aqui, aprendemos que o chamado de Deus pode atrair críticas e até perseguições. Mas a pergunta que fica é: até onde a inveja de seus irmãos poderia levá-lo? O que José teria de enfrentar para ver os planos de Deus se cumprirem? E esse conteúdo te inspirou. Imagina o que vem por aí. Se inscreve, dá o like, ativa o sininho e embarca nessa jornada com a gente. O melhor ainda está por vir. A venda de José. A inveja dos irmãos de José não ficou apenas em palavras. Movidos pelo ódio e pelo ciúme, planejaram algo terrível. Primeiro pensaram em matá-lo, mas acabaram decidindo vendê-lo como escravo para uma caravana de ismaelitas que seguia rumo ao Egito. Imagine o impacto dessa cena. José, um jovem inocente, traído pelos próprios irmãos, sendo levado acorrentado para uma terra estranha. O garoto sonhador que acreditava nas promessas de Deus, agora se via sozinho, distante da família e sem perspectiva. E aqui surge a segunda grande lição de superação. Mesmo quando os homens tentam destruir seus sonhos, Deus continua no controle da história. Talvez você já tenha se sentido rejeitado ou até mesmo traído por pessoas que deveriam estar ao seu lado. Mas lembre-se, o que parece um fim pode ser, na verdade, o começo do caminho que Deus preparou para a sua vitória. Conselho 2, de superação. Não permita que a traição roube sua fé. As feridas causadas por quem amamos doem mais, mas são nesses momentos que precisamos confiar ainda mais que Deus é fiel para transformar a dor em propósito. Até aqui, aprendemos que os sonhos atraem oposição e que até mesmo as piores traições podem se tornar parte do plano divino. Mas o que aconteceria com José ao chegar no Egito, um lugar desconhecido e cheio de desafios? José na casa de Potifar. Chegando ao Egito, José foi vendido a Potifar, um oficial importante do faraó. Aos olhos humanos, parecia o fim de sua história. Um jovem que tinha tudo para ser livre agora era apenas um escravo em terras estrangeiras. Mas a Bíblia nos revela algo poderoso. O Senhor estava com José e tudo o que ele fazia prosperava. Isso nos ensina que a presença de Deus não depende de circunstâncias favoráveis. Mesmo como escravo, José se destacou pela sua integridade, disciplina e dedicação, tanto que Potifar confiou nele e colocou tudo o que tinha em suas mãos. E aqui surge a terceira lição de superação. A fidelidade a Deus e o esforço pessoal são sementes que sempre frutificam, mesmo em ambientes hostis. Você já pensou que às vezes Deus pode estar usando o seu momento difícil para te treinar e preparar para algo muito maior? Conselho 3 de superação. Seja excelente onde você está, ainda que não seja onde gostaria de estar. A excelência abre portas, gera confiança e mostra que você serve a um Deus de ordem e prosperidade. Até aqui, aprendemos que os sonhos atraem oposição, que a traição não é o fim e que a fidelidade gera prosperidade mesmo em terrenos áridos.
Mas será que essa prosperidade seria suficiente para livrar José das armadilhas que viriam em seguida? A tentação e a prisão de José, com o tempo, José ganhou ainda mais destaque na casa de Potifar. Porém, junto com a honra, veio também a prova. A esposa de Potifar tentou seduzir José, mas ele, fiel a Deus e leal ao seu senhor, recusou-se repetidamente. Até que, em um dia crítico, ela o agarrou e José fugiu, deixando suas roupas para trás. O resultado, ele foi injustamente acusado e lançado na prisão. Aos olhos humanos, parecia uma derrota humilhante. Afinal, José estava pagando um preço alto por ter feito a coisa certa. Mas será que realmente foi derrota? Aqui está a quarta lição de superação. Às vezes, escolher o caminho da integridade pode custar caro, mas vale infinitamente mais do que comprometer os princípios diante de Deus. Quantas vezes na vida você também já foi mal interpretado, mesmo quando estava agindo com honestidade? Conselho 4 de superação. Prefira perder oportunidades momentâneas do que perder sua identidade diante de Deus. A fidelidade hoje pode parecer castigo, mas no tempo certo será colheita de honra. Até aqui, vimos que José foi traído, vendido, prosperou como escravo e mesmo mantendo sua integridade, acabou preso. Mas será que Deus o havia abandonado? Ou será que, mais uma vez, ele estava preparando José para algo ainda maior? José na prisão. O homem dos sonhos, mesmo dentro da prisão, a Bíblia nos diz que o Senhor estava com José. Ele ganhou a confiança do carcereiro e recebeu responsabilidades ali também. Isso mostra que a presença de Deus não está limitada por grades, muros ou injustiças. Na prisão, José interpretou os sonhos de 2 oficiais do faraó, o copeiro e o padeiro. Ele explicou corretamente que o copeiro seria restaurado ao cargo e o padeiro seria executado. Tudo aconteceu exatamente como José havia dito. Aqui surge a quinta lição de superação. Mesmo em lugares escuros, Deus pode usar seus dons para abrir portas que ninguém pode fechar. José poderia ter desistido, se fechado em dor e amargura, mas escolheu servir com o que tinha. Conselho 5 de superação. Use seus dons onde você está, mesmo que não seja onde gostaria de estar. O talento que você exercita em tempos difíceis é o mesmo que Deus usará para te elevar quando chegar a hora certa. Até aqui, aprendemos que a fidelidade gera prosperidade, que a integridade pode custar caro e que os dons se manifestam até em meio à prisão. Mas como um prisioneiro injustiçado poderia se tornar alguém relevante diante do maior império da época? José diante do faraó. 2 anos se passaram desde que José interpretou os sonhos do copeiro. Parecia que ele havia sido esquecido, mas, no tempo certo, Deus moveu as peças. O faraó teve sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar. Foi então que o copeiro lembrou-se de José e o recomendou. José foi chamado às pressas. Imagine a cena, um ex-prisioneiro sendo levado à presença do homem mais poderoso da terra. O faraó contou seus sonhos, e José, com humildade, declarou: "Não está em mim, mas Deus dará resposta favorável ao faraó." Ele explicou que haveria 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome severa. E mais, apresentou uma estratégia de administração para salvar o Egito da crise. Aqui está a 6ª lição de superação. Quando chega o tempo de Deus, ninguém pode impedir a sua promoção. José saiu da prisão para se tornar o segundo no comando de todo o Egito em questão de horas. Conselho 6 de superação. Prepare-se em silêncio, porque a oportunidade chega de repente. A fidelidade nos bastidores é o que nos habilita para grandes palcos. Até aqui, vimos José sair do poço para a escravidão, da escravidão para a prisão e agora da prisão para o palácio. Mas ainda falta o clímax de sua história. Como ele reagiria ao reencontrar os irmãos que o traíram? O reencontro e o perdão de José.
Durante os anos de fome, os irmãos de José foram até o Egito em busca de alimento. Eles jamais imaginaram que aquele poderoso governante diante deles era o irmão que haviam vendido como escravo. José reconheceu seus irmãos, mas em vez de vingar-se, escolheu perdoar. Em lágrimas, declarou: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para salvar muitas vidas." Esse é o ápice da história. José não apenas venceu, mas soube usar sua vitória para abençoar até aqueles que o feriram. Aqui aprendemos a maior lição. A verdadeira superação não está apenas em conquistar, mas em perdoar. Conselho 7 de superação. Perdoar é libertar-se. O rancor aprisiona, mas o perdão abre espaço para a cura e para a prosperidade. E para fechar, aqui vão 3 conselhos extras de superação, como conclusão prática. Transforme dor em propósito. Primeiro, tudo o que você passou pode ser usado por Deus para salvar vidas. Não negocie seus princípios. Segundo, a integridade de hoje é a honra de amanhã. Confie no tempo de Deus. Terceiro, ele nunca chega adiantado nem atrasado. O processo prepara você para o palácio. Até aqui aprendemos que os sonhos atraem oposição, que a traição pode ser transformada em propósito, que a fidelidade gera prosperidade, que a integridade é cara, mas recompensadora, que dons abrem portas, que o tempo de Deus é perfeito e que o perdão é o maior triunfo da vida. Se esta história tocou o seu coração, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem de superação. Cada clique seu é um passo para algo maior. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações e vem construir essa história junto com a gente.